cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. E no programa de hoje vamos falar sobre o diabetes, a doença contemporânea que ano a ano vem aumentando, sendo que hoje atinge cerca de 15 milhões no Brasil e preocupa governos e a própria população. E este aumento é decorrência de vários fatores e alguns deles apontam para o desenvolvimento econômico do país e o acesso à tecnologia. As pessoas passaram a comer mais, porém de forma errada. O resultado são pessoas obesas e sedentárias, algumas totalmente despreocupadas com a saúde. Mas não devia. Tal despreocupação é porta aberta para o diabetes, que chega silencioso e sorrateiramente. Mas enfim, esta doença tem outros níveis e algumas intervenções que podem ser adotadas para prevenir ou então conviver com ela. Em Blumenau, há uma associação que serve como apoio e orientadora para quem já tem a doença e para aqueles que não têm, mas devem fazer a prevenção. Por isso, vamos falar sobre prevenção e como conviver com a doença. E os nossos convidados de hoje são o gerente administrativo da Associação dos Diabéticos do Vale do Itajaí, Bernard Van Demene, e Heloísa Altenburg. A tendência é de aumentar o número de diabéticos no Brasil. Senhor Bernard, boa noite, obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Muito obrigado a oportunidade de se falar dessa patologia. A tendência é criar, existe uma perspectiva de que esse número cresça para 25 milhões até 2030, logo aí. Nossa, rápido. Um crescimento vertiginoso. Hoje é considerado já uma epidemia, não só em termos de Brasil, em termos de mundiais. O crescimento é fantástico. E é interessante que a prevenção também, ela não é difícil, né? É uma questão das pessoas tomarem algumas regras, né? Nós temos uma série de pessoas que têm mais dificuldade de absorver carboidratos de absorção rápida, os açúcares, principalmente. E se elas têm já antecedentes familiares, elas são um grupo de alto risco, devem fazer o teste pelo menos uma vez por ano. Se elas estão acima do peso, devem fazer o teste uma vez por ano para detectar a doença, que às vezes é silenciosa, não apresenta sintomas no seu início, e controlar essa diabetes o quanto antes possível. Nós temos aqui também a presença da Heloísa. Ela já convive com o diabetes desde criança, né? Boa noite, Heloísa. Obrigado também por vir ao Cidadania. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Você tem o diabetes desde que idade? Desde os 2 anos e meio de idade. Tenho 22 anos hoje, quase 20. 20 anos convivendo com diabetes. Bom, hoje você consegue lidar bem com a doença, né? Porque, afinal de contas, esse tempo todo você vai desenvolvendo estratégias, né? Sim, eu até falo que diabetes é o meu casamento. Não tem como se livrar, né? Não, e ele incomoda, às vezes a gente briga, discute, e é um casamento mesmo. Tá, olha só, você 20 anos convivendo com a doença, você tem que desenvolver algumas estratégias que começam desde a questão da alimentação, passa por uma questão de exercício físico. Que outras coisas você tem que desenvolver para controlar o diabetes? Prestar atenção no corpo, porque o corpo é muito sábio e ele fala quando tem algo de errado. Prestar bem atenção, se tem os níveis adequados da diabetes, ele avisa logo. É perceptível, bem notável para todo mundo. Para quem convive comigo e para mim mesma também. Quer dizer, você já se conhece, né? Já. Senhor Bernard, o senhor está na associação já há quanto tempo? Cerca de 18 anos dentro da associação. Porque a associação começa em 1990, né? 1990, vai fazer 24 anos agora, no início do ano. O senhor não tem diabetes, mas na família... Na família, minha esposa é diabética, há quase 40 anos, e a gente assumiu isso dentro da família. Todo mundo usa o mesmo tipo de alimentação, o que não é absolutamente sacrifício nenhum. Se eliminou o açúcar. O açúcar é um hábito. Nós classificamos o consumo do açúcar
como um vício. Um vício tão difícil de se livrar como o alcoolismo, como o cigarro, como a droga. E a gente tem diversos vícios, até salutares, né? Feijão é um vício, né? Pessoas Comer feijão brasileiro, né? O brasileiro, ele come arroz com feijão todo dia. O dia que não tiver feijão, ele está de mau humor. Né? Sim. Isso é chimarrão, é um vício. E não é nada prejudicial, é salutar. Sim. Alguns refrigerantes, a gente sabe também que se tornam um vício, as pessoas não conseguem mais largar. Não sei se é pelo refrigerante ou pelo açúcar que tem dentro do refrigerante. E o açúcar, então, é um vício que a gente tem que abolir. A sua esposa, quando descobriu que estava com diabetes, ela já tinha sintomas antes? Como foi isso? Ela tinha sintomas que na época a gente, com total desconhecimento, não reconhecia, mas urinar muito, ter muita sede, a perda repentina de peso significativa, e aí acabou sendo descoberto e começou inicialmente tomando comprimidos, mas logo em pouco tempo foi necessário tomar insulina, e que, por sinal, não é nenhum castigo. Insulina é realmente o melhor remédio que existe para o diabético. Tanto quer seja tipo 1, onde ele é essencial, que não se consegue sobreviver sem a insulina, quer seja para o tipo 2, para controle da glicemia dentro de padrões razoáveis. A Heloísa tem um blog, né, que você fala, né, da convivência com a doença, de como você... O que você coloca lá no seu blog? Eu não uso termos médicos, porque acho muito difícil de entender. Eu gosto de botar no meu blog o que eu acho de interessante, o que eu já passei. Assim, coisas que eu já passei pelo preconceito que eu tinha comigo mesmo. Isso é algo que eu posto lá e é uma visão, na verdade, do que eu acho que é a diabetes, que eu não considero ela como uma vilã. Ela não acabou com a minha vida, digamos assim. Ela é um casamento, que nem eu falei, eu convivo muito bem. Tem dias que eu queria tirar férias dela, confesso, mas ela não tira férias. Mas aprendi muitas coisas com ela e é isso que eu posto no blog. Novidades, coisas que tenham a caminho, coisas que a medicina está estudando, mas tudo de um jeito muito simples, de que quem não é diabético consegue ler e entender. O blog da Helena é www.umadocevida.com.br. E então, se você, né, quer saber a respeito da convivência dela, né, você vai lá então no www.umadocevida.com.br. Tem pessoas que te fazem perguntas, que postam dúvidas? Muitas. Muitas. Eu tenho bastante retorno no blog, até porque eu divulgo muito ele na internet. Uso o Facebook como uma ferramenta de divulgação, que é o que todo mundo usa hoje em dia, né? E grupos no Facebook também de diabéticos. Então, assim, eu tenho bastante leitores até que não são daqui de Santa Catarina, são de São Paulo, Minas Gerais, mais para cima do Brasil. Mas muitas dúvidas, tem gente até que pede para eu fazer, mudar a insulina, e eu não posso, né? Sim. Infelizmente, eu não consigo ajudar as pessoas assim ainda. Então, tem gente também que não aceita, então eu tento conversar para que veja que isso não é um bicho, assim, de 7 cabeças. Que não é fácil, não é difícil, mas é complexo. Tem que querer ir para frente e aceitar. Lá na associação, seu Bernardo, quantas pessoas participam? Esse número, né, de apoiadores, de diabéticos, ele é oscilante? Como é que acontece? Nós temos cerca de 1.500 diabéticos cadastrados na associação. Apesar de que em Blumenau nós temos cerca de 25 mil diabéticos. 25 mil? Dos quais 2.000 e poucos são cadastrados no SUS e que recebem a insulina e os equipamentos de teste, e mais 18, 19 mil no SUS, que são os diabéticos tipo 2, que se tratam então só com medicação ou até mesmo só com dieta. Então, e lá na associação a gente oferece um apoio multiprofissional. Nós temos nutricionista voluntária que nos dá assistência e que orienta então a alimentação da pessoa. Temos uma psicóloga que também dá o apoio emocional. Aliás, um apoio emocional extremamente necessário e pouco aceito pelo diabético tipo 2, que mais precisa dele, para aceitar uma mudança de vida que
realmente não é fácil para um adulto. É muito mais fácil para uma criança com 2 anos e meio entrar numa... ela não vai mudar numa rotina, ela vai entrar numa rotina diferenciada. Agora, mudar uma rotina é extremamente difícil no diabético tipo 2. E que é realmente o grande problema do diabetes para a saúde pública, é o diabético tipo 2. E por que é o grande problema? Porque o descontrole do diabetes, ele gera sequelas. Ele faz uma deterioração do sistema circulatório, falando a grosso modo, do organismo todo. Então perde-se a circulação nas extremidades, nos pés, nas mãos, morre a sensibilidade dos nervos, principalmente dos pés. Aí não sente mais, a pessoa pode pisar num prego, se cortar ou se bater, ou infeccionar uma unha ou coisa assim, e ele não sente dor. E aí vai tratar esse problema muito tardiamente, tanto que hoje ainda o diabetes é responsável por 70% das amputações que não são por causa traumática. E assim vai, por 70% da cegueira adquirida. E os infartos, derrames decorrentes do diabetes mal cuidado. Se nós formos considerar os óbitos por infarto, por derrame e por insuficiência renal e pelo próprio diabetes, nós transformamos com certeza o diabetes na primeira causa-morte do mundo, superando o cardíaco individualmente e o câncer individualmente. Ou seja, todo cuidado é pouco, né? E buscar orientação acima de tudo, né? E por cima porque é extremamente dificultoso. Um diabético, por exemplo, que tem um derrame, ele passa a ser um dependente de uma segunda pessoa, que também vai sair do mercado. Então, o impacto social, além do impacto na própria pessoa, é muito forte. Quer dizer, é uma doença bem complicada. Bem complicada, de tratamento prolongado. Uma pessoa amputada precisa de apoio de outras pessoas, e aí sim, extremamente o apoio psicológico. A cegueira é outro problema. Tem um monte de decorrências aí, né? De decorrências. Olha só, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com depoimento e vamos continuar aqui a nossa conversa sobre o diabetes. Já voltamos.